E eu estou de volta com o quadro Beleza e Bem-Estar, recebendo o Dr. Dalvo Neto, ele que é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e vocês pediram, mandaram vários e-mails para a nossa produção. A gente vai conversar com ele, gente, sobre o planejamento cirúrgico. É isso mesmo. Você que está em casa se preparando para fazer um procedimento, tem muitas dúvidas, existe o pré-operatório, né? Toda uma organização em volta desse procedimento. O Dr. Dalvo vai nos ajudar a encontrar caminhos aqui para te auxiliar. Dr. Dalvo, sempre muito bem-vindo ao nosso espaço VIP mais uma vez e falar desse planejamento, como ele é importante, não é isso, Dr. Dalvo? Olá pessoal, tudo bem, Mariana? É fundamental, tudo na vida nós temos que planejar, fazer algo bem feito, você tem que ter um planejamento correto. Então a cirurgia plástica, ela não é um ponto divisor de águas do bem para o mal, né? Da qualidade de vida. Eu acho que o paciente, quando ele vai buscar uma cirurgia plástica, ele está buscando uma mudança de vida. Então ele tem que buscar ter novas atitudes, ele tem que ter uma dieta saudável, ele tem que buscar atividades físicas, tem que se planejar o que é que ele vai precisar utilizar na cirurgia, se ele vai usar cinta, se ele vai fazer drenagem, como é que vai ser uma pessoa para cuidar dele naquele período de convalescência. Então todos esses aspectos eles têm que ser ponderados pelos pacientes antes de pensar em fazer uma cirurgia plástica de maneira adequada. É, porque existe o sonho e existe a realidade, né, doutor Dalvo? Isso, eu sempre brinco com meus pacientes que não é tão simples assim, não é, chegou aqui, tem uma máquina do tempo, e essa máquina você entra e já sai pronta, entendeu? A cirurgia plástica, ela passa por diversos períodos, desde o período da consulta inicial, onde nós elaboramos uma série de exames pré-operatórios para identificar algum tipo de alteração que contraindique um procedimento. Esses exames, eles dando de maneira correta e não tendo nenhum tipo de problema, já damos continuidade à avaliação dos pacientes, já fazemos um tipo de nutrição, elaborar uma nutrição de maneira adequada que o paciente vai ter que seguir, tanto no pré-operatório como no pós-operatório. E acontece nessa conversa de transparência, realidade, o que é, o que não é. Acontece de você precisar contar com uma equipe multidisciplinar para cuidar da alimentação do paciente, o paciente precisar perder peso, no caso a lipo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso, esse momento Mariana, da consulta, né? Isso é muito importante, Mariana. Algumas pacientes elas se tornam ficam um pouco chateadas conosco, porque pensam o seguinte, na cabeça delas eu engordei, eu vou fazer uma cirurgia plástica. Só que a cirurgia plástica, infelizmente, ela não é um procedimento para diminuir o peso de ninguém. Ah, doutor, o senhor vai tirar 4 litros de gordura, eu vou emagrecer 4 quilos? Não funciona assim. Então, o que é que a gente faz? Eu sempre recomendo às minhas pacientes que para um resultado melhor, elas têm que estar mais perfeitas condições e da melhor maneira possível. Por exemplo, algumas pacientes chegam em sobrepeso e aí eu digo, olha, você vai ter que chegar a um IMC, quer dizer, um índice de massa corporal adequado. Você vai ter que passar por um profissional nutricionista, ele vai elaborar um plano dietético para você. Então, elaborado esse plano dietético, aí a gente pode dar seguimento à sua proposta cirúrgica. Por quê? Porque eu não tenho interesse nenhum em diminuir o perfil de peso corporal do paciente. Certo. Porque se eu perder peso desse paciente, significa que eu expoliei muito meu paciente. Eu levei ele a uma condição extrema que por causa disso o organismo sofreu tanto que ele teve uma perda de peso maior. A gente está chegando aqui na produção com uma perguntinha que a nossa telespectadora pergunta se é possível prever o resultado. Olha, impossível. A medicina não é uma ciência exata. A medicina é uma ciência biológica em que nós dependemos de diversos fatores. Eu sempre brinco com as minhas pacientes que a gente faz uma parceria. 60% da cirurgia a responsabilidade é minha. 40% a responsabilidade é do paciente. Só que esses 40% do paciente, eles podem degringolar todo o resultado de uma cirurgia. Fora isso, nós temos outros fatores adversos que podem acontecer. Pode existir infecção, apesar de raríssimos casos, mas podem acontecer infecções, podem ter coleções como seromas, entendeu? Então, uma série de complicações que podem acontecer. O papel da cirurgia plástica, de nós cirurgiões plásticos hoje em dia, é minimizar o máximo possível essas complicações, mediante o aconselhamento correto dos pacientes
e eles seguindo as recomendações pós-operatórias. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta, a importância do pós-operatório no resultado de um procedimento. Fecha esse assunto com a gente, Dalva. É muito importante, Mariana. Eu sempre brinco com as minhas pacientes. Eu tenho um profissional que eu admiro muito, que é o cabeleireiro, né? Você vai lá fazer suas nadeixas louras, né? Fica linda, maravilhosa, assim que termina. Já com a cirurgia plástica, infelizmente, não é assim que acontece. Né? Então, você vai ter um período de convalescência, um período que você vai se afastar das suas atividades laborativas normais, você vai se afastar do seu convívio familiar, entendeu? Você vai precisar de uma pessoa lhe ajudando, você vai ter que fazer sessões de drenagem linfática com um profissional fisioterapeuta, você vai ter que utilizar as cintas compressivas, vai passar por um processo de ingesta maior da quantidade hídrica, uma alimentação mais saudável. Então, é uma série de circunstâncias que eu chamo da engrenagem do sucesso da cirurgia plástica. Porque essa engrenagem, qualquer perninha que quebrar, nós vamos ter problemas. Então, vamos ter um resultado aquém do que poderíamos ter, né? Olha que interessante, Dalvo. Sempre é muito bom conversar com você. São tantas perguntas, tantas dúvidas, tantas interações que se a gente pudesse, a gente passava o programa todo aqui conversando com o Dr. Dalvo. Mas ele está quinzenalmente conosco, aqui as redes sociais da nossa produção do Dr. Dalvo. Muitíssimo obrigada por mais uma participação. E a gente dá continuidade, sim, ao Espaço VIP. Vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco tem Valdones, tem muita alegria, tem muita descontração. Mas antes disso, eu tenho um recadinho especial para você. A vida tem receita sim. E essa receita quem cria é você. Misturando o que é melhor. Experimentando, inventando, reinventando. E posso te contar uma coisa? A gente também. A Fortaleza sabe perfeitamente como deixar tudo no ponto para você. O cracker tostadinho, a torrada crocante, a massa soltinha. Afinal, cada um tem sua receita. A nossa tem que ser perfeita para sua família. Fortaleza, a receita perfeita. Vivemos hoje um dos momentos mais graves da pandemia da Covid. Essa segunda onda veio com mais força ainda e atinge todo o país e todo o nosso estado ao mesmo tempo, sufocando a rede de saúde. Continuamos abrindo leitos, mas tanto no sistema público quanto no privado, o número de pacientes cresce numa velocidade ainda maior que a capacidade de atendimento. Sofro principalmente pelos que mais precisam, que temos tentado ajudar com medidas sociais e de apoio econômico, apesar das limitações do Estado. Mas por dever de responsabilidade, por priorizar a vida, para que pessoas não morram por falta de atendimento, algumas medidas mais rígidas de isolamento precisam ser tomadas nos próximos dias. Medidas que têm um único objetivo: proteger os cearenses e salvar vidas. Faço um apelo para que estejamos todos unidos para superar essa grave crise. Sei que vamos conseguir superar esse momento difícil e lutarei todos os dias para que isso ocorra o mais rápido possível, com força, coragem e fé. Muito obrigado.